Voltamos com o programa Cidade de Leitores, entrevistando hoje João César de Castro Rocha, autor deste livro Literatura e Cordialidade, o público e o privado na cultura brasileira. João César, você começa o livro, inicia falando dessa aquarela do Debré, reproduzida na capa e que foi escolhida justamente porque é uma transposição quase que literal, né, do espaço privado para o espaço público. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, que conceito, como é que funciona. Essa aquarela do Debré me impressionou muito quando eu a vi pela primeira vez, porque é uma aquarela que, na verdade, é uma pintura conceitual. O que se esconde atrás dessa aquarela é um raio-x do dilema principal da sociedade brasileira ainda hoje. Nós poderíamos colocar junto a essa aquarela uma fotografia. Seriam os aviões da FAB, sendo utilizados pelos nossos ministros para as atividades as mais diversas possíveis, para levar a família para um passeio a determinado país, porque em ambos os casos o que está acontecendo é que a esfera doméstica impõe a sua lógica afetiva à esfera pública. Nessa aquarela há outro elemento que é fundamental, é que se nós repararmos que a transposição da esfera doméstica para o universo público, ela é feita com uma regra muito clara. Há uma hierarquia marcada. Isso que eu ia falar para você, porque quer dizer, o senhor, o dono da casa, o patriarca está aqui na frente. Isso. E aí vem o quê? Filhos, Isso. esposa, E a esposa está grávida. grávida. Isso é muito importante. A família patriarcal não apenas invade o espaço público, como ela se perpetua infinitamente. Depois da senhora que está grávida, há uma ama que tem uma criança no colo. Depois há uma escrava da ama. Isso é rigorosamente fundamental, porque as hierarquias se reproduzem em toda a escala social. Nós constituímos, então, o avesso do que nós gostamos de pensar de nós mesmos. A nossa proximidade excessiva oculta uma distância intransponível nesse conjunto de mediações. Veja que, por exemplo, o movimento negro no Brasil teve muita dificuldade para articular um discurso e para ganhar a presença pública, porque todos diziam: não, mas nós não temos racismo. Você pode até casar-se com a minha filha. E o até é revelador. Então, essa excessiva proximidade, característica da sociedade patriarcal, característica do homem cordial, ela também estabelece uma hierarquia muito rígida num conjunto de mediações que, em última instância, é uma proximidade física muito perversa. E como é que fica o Estado, né, nessa situação? O Estado que deve ser impessoal, né, por princípio. Essa é a pergunta-chave. Para o Sérgio Buarque de Holanda, a principal herança rural, que seria a família patriarcal, implicaria um dilema para a modernização das relações políticas no Brasil. E por quê? Exatamente por isso. Nós só podemos ter um Estado republicano se nós tivermos, como a palavra diz, uma res pública, uma coisa pública, que por definição não diz respeito nem a mim, nem a você, mas precisamente por isso diz respeito a nós dois, que é a coisa pública. O maior dilema ainda hoje da política brasileira é que ainda hoje a política brasileira é regida pela cordialidade. É uma promiscuidade ali entre os domínios, né, do público e do privado. Exatamente. Isso a gente vê a todo momento. A todo momento. Isso e acho que todos nós temos muito isso dentro de nós, você acha? Todo mundo, o intelectual mesmo, assim, todo. O mais bem intencionado dos cidadãos brasileiros pode ter eu acho que essa raiz de Leila, cordialidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Quando nós pensamos na cordialidade apenas como afabilidade e doçura, nós todos nos reconhecemos cordiais e gostamos. Nós não nos reconhecemos cordiais quando, isso hoje é uma febre no cotidiano carioca, todos querem ser VIP em alguma situação. Todos querem ser VIP para entrar no restaurante, todos querem ser VIP para ir à boate, todos querem ser VIP para a fila do aeroporto. Nós não aceitamos a ideia de que nós precisamos entrar na fila. O patrão cordial é a representação no palco de um proprietário rural que oscila de caráter de acordo com o que lhe convém.
um senhor que exerce a ética do fundo emotivo, descrita por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. Vamos ver a segunda parte da entrevista com Sérgio de Carvalho, autor e diretor do espetáculo. A Companhia do Latão é um grupo teatral paulista que nasceu a partir de Ensaio para Danton, peça montada em 1996. Naquele mesmo ano, o grupo iniciou sua pesquisa em teatro dialético e vem desenvolvendo seu trabalho com foco na reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea. As atividades do grupo incluem espetáculos, dinâmicas pedagógicas, experimentos cênicos e a edição da revista Vintém. Atualmente, a companhia está em cartaz com a peça O Patrão Cordial, dirigida por Sérgio de Carvalho. Um espetáculo inspirado no teatro político de Brecht e desenvolvido a partir da reflexão sobre a cordialidade brasileira, proposta por Sérgio Buarque de Holanda no ensaio Raízes do Brasil. No Brasil, a relação precisa ser pessoal. Não depende de classe nem de política, ela passa pelo afeto. É um país sentimental. Mas eu me acostumo, Vivi. Eu logo aprendo esse passo promíscuo e sem vergonha da congada caipira. Sérgio, a Companhia do Latão é talvez um dos grupos mais politizados do Brasil. E para vocês é importante que a obra apresentada provoque uma reflexão, não é? Foi sempre assim, é assim desde o início? Vocês foram encontrando esse caminho? Eu acho que é um caminho que a gente foi encontrando. Mas ao tomar contato, no começo do grupo, com a obra do Brecht, a gente percebeu que que narrar, representar, é tomar ponto de vista, é tomar partido. Ninguém conta uma história sem ter uma visão sobre ela. O motorista, conseguiu aquele adiantamento pra gente? Eu falei pra vocês não virem pra cá sem contrato. Eu trabalho do jeito que for. Não tenho nada mesmo. E esse patrão é camarada. Praticamente um soviético. A trama do Patrão Cordial vem de uma peça escrita por Brecht nos anos 40, né? Como você falou. Ela foi adaptada para o Brasil dos anos 70. E, no entanto, é muito atual. Você sente essa identificação com a plateia o tempo todo? Quando a gente resolveu fazer a peça, foi por gostar da história, por achar que isso ainda é importante para entender o país, mas eu nem senti ela como tão atual quando a gente começou a ensaiar. No meio do processo, se iniciam os debates do governo federal, do Senado, sobre regulação do emprego doméstico. Aí aquela onda conservadora de gente que acha que empregado doméstico não é trabalhador, não tem direito. Aí eu fui vendo a atualidade da peça, assim, o quanto tem questões de fundo ainda muito importantes das relações humanas e sociais ligadas ao trabalho que não estão tão longe de estarem superadas no país. Eu dou leite, fubá e feijão e um teto. Isso. Agora assina. E dá o adiantamento. Mas não me pressiona. Puxa. Agora, a música é um caso à parte, né? Qual a importância da música no teatro de Brecht? Qual a importância da música para o teatro que vocês fazem? Como é que você, né, pensa isso e como é que vocês discutem isso? A música é decisiva, assim. E o Latão conta com a sorte, com a alegria de ter um parceiro de música chamado Martin Eichmeyer, e que é um grande parceiro musical. O Martin é dramaturgo, ele é alguém que não tem medo de sacrificar a beleza em nome da verdade. Ele acha que aquela música tá linda, mas aquele lindo pode atrapalhar naquele momento. Então eu mudo, eu vou descobrir outra beleza, mas capaz de forçar o tema, de fazer o espectador imaginar mais. E os homens obrigados, sujeitados, finalmente a encarar, sem ilusões, a sua condição social. Agora, os
espetáculo, ele é de uma simplicidade enorme em termos de cenário, não é? O cenário é o mínimo necessário para contar aquela história. E isso tem a ver com o tipo de teatro também que vocês fazem, porque ele pode ser apresentado em qualquer lugar, não é? É que essa peça, em particular, ela nasceu também de um desejo nosso de levar espetáculos para fora dos ambientes institucionais, com movimento social, com amigos que moram num assentamento no interior de São Paulo. Então a gente queria um espetáculo que pudesse ir. E aí essa decisão também de trabalhar com a economia máxima de recursos. Assim, é uma lona, 4, 5 pallets de madeira, aqueles tabladinhos de madeira. Queriam tudo. Pronto, seu Cornélio. A montanha é sua. É só subir. Venha, Vitor. Vamos ver lá do alto da Mantiqueira, o vale em que nasceu. E que sem ele você seria um estrume. No próximo bloco, Boa parte do que de mais interessante se fez na cultura brasileira, tanto na literatura quanto no pensamento social brasileiro, dependeu dessa experiência da distância.